acho que se for para a página a seguir, eles basicamente transformam, eles veem as raízes do polinómio característico e depois associam uma raiz à função RT, de acordo com o tipo de função que seja. Nesses exemplos mostra mais ou menos. Mas Tá, essa parte aqui, sim. essa é a tua dúvida, tá? Não. Essa eu entendo. Eu não entendo é depois quando eles vá para a frente. Mais para a frente. Mais no slide 177. Eu não entendo aqui como é que eles passam do penúltimo passo para o último. Na solução da completa, como é que eles encontram A, B e C? As constantes a determinar para colocar na solução geral. Vamos tentar entender então, né? Ok. Vamos dar uma olhada. Considere a equação, tudo bem. Equação diferencial. Daí quando tu tem isso aqui vira meio que o teu polinômio característico. Sim. Sim. Tá. Tudo bem. Daí tu tem a solução, fácil. Ok. Segundo ponto. Equação homogênea associada. Porque o que Seria seria isso? sem o Seria x. as suposições de y, né? Sim, seria sem o x quadrado. Era as soluções do polinômio A característico. parte homogênea, perfeito. Sim. E agora, x quadrado, ele coloca problema inverso, r igual a zero. Sim, isso é o que eu estava a dizer aqui deste método, é que eles fazem este problema inverso para achar a raiz, que era com aqueles exemplos que estavam lá no início, que o professor perguntou se era isso que eu tinha dúvida. Uhum. É com uma fórmula, se quiser, pode ver na 117. 117, slide 117. Não, desculpe, 172. Certo. Mas isso não era aquela matriz que a gente estava fazendo lá na outra aula? Não, isto é outro método. Tem aí Nossa. um esquema, se quiser ver no esquema dá para perceber um pouquinho melhor. Esse? Sim, O que é SFS? é o sistema de funções solução, acho eu. Aham. Percebi. É, por exemplo, aquele E elevado a alfa t e vírgula t é elevado a alfa t, quando é uma raiz de multiplicidade 2. Tá, eu só não entendi porque eu não tô entendendo essa lógica aqui. Por que que R0 raiz tripla? Vá para cima, um pouquinho. Mais no slide 173. Certo, e aí? Se ler aí, ele explica como é que faz o problema inverso. Tem alguns exemplos para tentar entender, mas é com aquela forma de Tn é elevado a t, quando tem algo desse género no RT, corresponde a uma raiz com multiplicidade n mais 1. A parte R é sempre a parte particular, né? Sim, é o que está fora do polinómio, acho eu. É o que esteja a função que está depois do igual normalmente, é o RT. Tá, a função RT, N e alfa pertence aos N aos naturais, corresponde à raiz R alfa, R igual a alfa, com multiplicidade N mais 1. Tá. Só que quando a gente olha para aquele problema, o nosso N é 2, né? Uh, Aquele não, exemplo. aquele exemplo acho que é muito específico, porque a raiz nesse caso seria. Venha para cima. Acho que a raiz é zero, porque se vir no slide 173, quando a raiz é zero, tem aí
fica algo desse género, porque fica E elevado a 0t. Portanto, o E elevado a alfa t desaparece. Fica só uma constante ou o que está atrás dela, atrás do E. Uhum. Aí no exemplo 95 mostra as 5 primeiras multiplicidades quando o R é 0. Caraca, velho, que método maluco é esse? Tá, tu tem algum exemplo que tu queira resolver especificamente? Eu queria entender ali como é que eles encontram aquelas constantes depois no fim, quando estão a montar a solução da função. Da função. Constantes? Tu tá dizendo alfa aqui, por exemplo? Não, estava a falar do aquilo que eu disse no início no slide 177, quando estão a montar a solução geral da equação completa. Ah, aqui, tá bom. Mas essas constantes são por comparação, né? Pois eu não sei como é que como é que passou aquela particular para o menos 2 menos x quadrado. Isso é que eu não entendo. Porque a geral é a soma da homogénea mais a. Será que não é da mesma forma que a gente sempre faz com solução particular, que é pegando o polinômio e jogando na função? Que é isso Eu que não a gente normalmente experimentei. faz, né? Vamos fazer isso então? Sim, Tá. vamos tentar. Vamos colocar aqui. Um segundo. Nossa suposta suposição é isso, né? Esse D é como se fosse uma derivada, né? Derivada segunda, certo? Sim. Certo. Então vai ficar. Ah, ok. Foi isso. Certo? Ok, ok, ok. Daí a gente vai ficar com 2C da parte da derivada segunda menos tudo isso aqui. E é simplesmente menos y, né? Ok. Igual a x ao quadrado. Daí por comparação, a gente percebe que o cara que acompanha o termo ao quadrado aqui é o menos c, né? Então menos c tem que ser igual a 1, certo? Ok, sim. Menos b tem que ser igual a 0 e 2c menos a tem que ser igual a 0, certo? Sim. Ok, ok. Então é assim. Portanto, c igual a menos 1, b igual a 0. E como a é igual a 2c, então a é igual a menos 2, né? Ok, A menos que eu então. tenha errado algum sinal, acho que é isso. Sim, então é isso que dá menos 2 menos x quadrado, ok. Aí, ó. Ok, obrigado, professor. Eu não estava mesmo a entender como é que ele estava a fazer. Já não me lembrava da parte de. Não pensei em substituir, mas isto é o básico. É que não estava a entender porque ele fez muito rápido ali naquele exemplo. Entendi. Ok. Ok, ok. E aí, tem algum problema mais específico que tu queira resolver? Me parece que essa técnica é a técnica natural de resolver esse tipo de coisa. É que É? normalmente a gente não tem tanta, vamos dizer assim, tanto detalhamento para escolher o tipo de polinômio que a gente vai colocar na frente. De modo geral, a gente coloca um polinômio da ordem do que está aqui na parte não homogênea, né? Por exemplo, é um x quadrado. Então tu tem que escolher ax quadrado mais bx mais c. É isso, de modo geral. Se fosse um cosseno, por exemplo, fosse cosseno de x, você escolheria a cosseno de x mais b seno de x. São padrões, percebe? Sim. Isso. Pode explicar-me então esses padrões, porque isso é Sim, sim, útil. sim. Ó, vamos lá, digamos que a gente tenha uma EDO, né? Um monte de coisas aqui, y, duas linhas. Dá igual. O que vai mudar são os tipos de função que tem aqui. Tu tem basicamente três tipos de função: uma exponencial, Uhum. um polinômio e Ok. um seno ou cosseno. Normalmente é isso. Então, e se tiver um log de x ou um L ou um Até agora eu não vi tangente? isso acontecer, tá? Se tem algum problema na tua lista que tem. Ainda não, mas
eu acho que pode acontecer eventualmente, mas este método que estávamos aqui, que o professor utiliza aqui, é só para dá para essas funções todas, só não dá se tiver algo diferente, por exemplo, um logaritmo ou assim. É que essas funções, elas funcionam muito melhor numa equação diferencial do que um log. Para log, a gente tem um monte de outras coisas para ser feito. Ok. Tipo, o Então, método de Bernoulli é um método que envolve simplesmente o log, basicamente. Bernoulli, equação de Bernoulli. Aham. Ok, eu acho que não. Acho que essa deve estar algures aqui. Daí o Mas, segredo não é tu saber qual é a particular, porque isso é fácil. O difícil é achar os coeficientes, percebe? ok. Então, Por pode exemplo, ó, tem um detalhe explicar-me um aqui. exemplo com cada uma? Ó, é, as coisas são meio complexas de tirar de cabeça, mas vamos pensar o seguinte. Suponha que você tenha na X aqui. Uhum, E suponha que a solução homogênea tenha dado um NX também, eventualmente, lá. ok. Então, de modo geral, você tem que tomar cuidado. Porque pode ser que você chegue numa solução redundante, né? Se você supor NX. Sendo que a solução homogênea já é NX também. Então, na hora que você vai supor a solução particular, você tem que supor algo do tipo, uma vez que é homogênea aquela resposta, tem que supor algo do tipo, para a solução particular, T, ou melhor, X, né? Na X. Com um coeficiente aqui, né? Para tu poder lidar com isso. Okay? Ok. Note que se, por exemplo, mas eu não tenho tanta certeza se isso aqui vai ser suficiente, eu coloco, por exemplo, um B na X, não tem problema. Porque se ele não for útil, o B vai ser igual a zero, entendeu? Ok. Na hora que você fizer aquela substituição que a gente fez ali em cima. Esta substituição é só fazer as derivadas e substituir na homogénea. Isso, levando em conta também a parte inhomogênea, tá? Sim. Isso. Ok. Agora, nesse, por exemplo, aqui x na n, né? Quando a gente está falando de polinômios, normalmente a solução é na x. Então aqui não vai ter essa questão da multiplicidade, né? Porque aqui tu tem uma parte não homogênea que é um polinômio. Então, para uma solução particular aqui, é simplesmente você supor um polinômio que tem a mesma ordem. Então, por exemplo, ax na n, mais b na x n menos 1, até chegar na constante, entendeu? Sim. Isso. Ok. E quando você tem cosseno, é aquela história, né? Como a derivada vai e volta, cosseno vai e volta, tu tem que supor seno e cosseno junto. Então, apesar de ser só cosseno, a solução particular, tu tem que supor A cosseno de x mais B seno de x. Ok. E depois E, derivar e fazer as substituições. exatamente. E é isso. Então, se tiver tipo duas coisas dessas, sei lá, na x mais cosseno de x, tu tem que supor as duas coisas juntas. Ok. Vai Entendi. supor na x e vai supor o seno e cosseno. Ok? E só há estes três casos? Olha, eu nunca vi coeficientes indeterminados de outra forma, tá? Com Ok. outros casos. Eu lembro que até na graduação eu fiz um programinha que resolvia isso e a gente só supôs esses três casos mesmo. Ok. Então, por exemplo, eu tenho aqui um exercício, se quiser resolver, Opa, que pode é. mandar. Eu acho que já fiz. Não sei se fizemos esta última aula, mas vou enviar. Ah, E essa sexta tem duas aulas, hein? Daí tu me mata. esta sexta Caramba. prometo enviar com mais antecedência. Talvez envie já hoje coisas. Eu não consegui, foi este fim de semana, porque a semana passada eu fiz anos na quinta-feira, então Ah, depois é? tive de Quantos ir a anos? casa. Fiz 27. Ah, tá novo ainda, tá novo. Pode sofrer bastante. Obrigado. Mas foi, não consegui estudar muito, é que desde lá. Mas Normal. eu hoje vou estudar o dia inteiro e vou estudar até sexta com força. Com força, com força. Vamos lá. Considere esta bela equação diferencial aqui. Deixa eu salvar. Ó, a gente já pode ir fazendo o cálculo da homogênea, né? Afinal de contas. Fixe na x quadrado. É a solução da equação homogênea associada e determina uma outra solução da equação homogênea associada linearmente independente de. Opa! Mas isso aqui, ele. Isto é com outro método, acho eu. Exatamente. Como é que é? Tem aquele nome, não lembro agora. É variação das constantes. Isso. As-
Espera aí, então, deixa eu achar aqui um dos coeficientes indeterminados. Beleza. Deixa lá ver. Onde é que está a lista de exercícios? Ok. Então, coeficientes indeterminados. Temos aqui, por exemplo, isto aqui. Epá. Deixa eu ver. Vou enviar então. Recebi, deixa eu ver. Ok. Determina a solução geral das seguintes equações diferenciais. Por que tu não enviou a ficha de uma vez? Porque tinha muitas alíneas, tem alíneas até o. Posso enviar? Eu acho Era que isso já pelo enviei. método do que mesmo? Coeficientes indeterminados, né? Sim, mas eu posso enviar todos se quiser. Percebi. E aí, como é que a gente começa? Fazendo a parte homogênea, né? Tu sabes fazer a parte não homogênea? A parte homogénea é só com o polinómio característico, que é 2r quadrado mais 3r mais 1, e achar as raízes Isso, com a fórmula resolvente. isso. Deixa eu ver então, 2 mais 3 mais. Eu tô pensando na parte não homogênea aqui enquanto isso, beleza? Ok. Então, 3 mais ou menos raiz 9 menos 4 vezes 2 sobre 6. Não, sobre 2. T quadrado mais 3 seno teta. Aparentemente a gente não vai supor nada exponencial, né, para particular. Pois é um polinómio e um seno, não é? Exato. Como é que neste caso faríamos estes exemplos que o professor estava a dizer? Tínhamos de juntar as duas soluções que o professor fez para exponenciais e cosseno. Isso. Daí, bem, tu já terminou a parte homogênea? Quanto é que deu? Deu menos 3 mais ou menos 1 sobre 2, que é menos 2 ou menos 1. Acho eu. Se fiz tudo bem, acho que fiz. Acho que sim. Então vamos para a parte agora que realmente importa, né? Uhum. Vamos lá, então. Esse negócio aqui é complicado, hein? Mas agora o que a gente vai supor? O que tu acha que a gente tem que supor? De supor então o t quadrado, poderíamos fazer um polinómio de grau 2, portanto ax quadrado mais bx mais c, e Uhum. o 3 seno de t teria de ser o alfa seno de t mais beta seno de t. Podemos fazer
um D e um E para continuar as letras anteriores, se for preciso. Não é legal ficar repetindo letra não, né? Eu tinha posto alfa e beta, mas depois pode parecer muito o A e o B, então talvez não seja ideal. Bem, vamos lá. Eu quero que tu me digas exatamente qual que foi a tua solução homogênea para eu ver se faz sentido. Minha solução homogénea, então Isso, para só um as instante, raízes. deixa eu arrumar minha tela aqui, só um segundinho, Ok. para poder anotar as coisas que tu estás a falar. Vamos lá. Solução homogênea. Então é E elevado a menos 2T. Menos 2t? Assim, porque a raiz era menos 2. Sim, é seu. Certeza? Não é? Acho que era essa a fórmula que estava no método, não era? É elevado a alfa T, sendo alfa a raiz. Tá, pera, mas vamos lá, tu fez a Bhaskara, né? Quer dizer, tu fez a fórmula resolvente para os coeficientes quais? Tu fez para... Né? Bem, vamos escrever a coisa. Eu acho que tu tá errado no teu polinômio, tá bom? Acho que tá errado a solução. Então vamos lá. Vamos escrever aqui, depois já de alguma simplificação, certo? Parte homogênea, certo? Dividir todo mundo Sim. por 2 para que o A ficasse 1. Eu não Então, dividi tudo por 2, eu não, fiz só o polinômio. no final, tá? Mas só para simplificar um pouco a nossa vida. Ok. E agora eu acho que a tua fórmula resolvente está errada, tá? Fiz mal a fórmula, resolve. Eu acho que vai dar só uma solução na fórmula resolvente. Se tu puderes refazer, quer ver? Tu vai perceber que vai dar só menos 1. Sim, Eu posso fazer. vou Espera aí. só um segundo. Pronto, voltei. Desculpe, fez a fórmula resolvente, encontrou a resposta menos 1? Eu achei
Eu acho que fiz bem, não percebo porque é que está mal. Sério? Fórmula resolvente não é menos b mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Ah, já sei o que é que fiz mal, acho eu. O Percebeu? 2. Sim, eu pus 2 sobre 2 em vez de sobre 4. Aí. Sabe por quê? Porque quando eu olhei esse problema, eu já pensei, o professor vai querer encrencar. Ele colocou essas coisas aqui, só que a solução da homogênea também ia ter problema, eu pensei assim. Então, o problema seria, no caso do delta ser igual a zero, né? O delta da fórmula resolvente ser igual a zero, que é o que tu vai encontrar aqui, certo? Perceba. O delta é 0, Delta é zero, né? não é 9 menos 4 vezes 2? Bem, ou eu tô muito louco, ou é zero. Deixa eu dar uma olhada aqui. Delta é igual a b ao quadrado, B quadrado. menos 4 vezes 1 vezes o c. Que é, 9 meios menos... Caramba, eu acho que eu pensei besteira, então. Não é igual a 0. Não é. De fato, não é. Que esquisito. Bem, de toda forma, né? Isso aqui não vai nos importar muito na parte que realmente importa. Então, tudo bem. Deu Vamos deixar. menos 1 e menos 1 meio. Isso. Tudo bem. Acontece. De fato, essa parte deu errado. A minha visão deu errado, mas não tem problema. Vamos pensar na parte da solução particular agora. Então, eu só vou anotar aqui a tua solução, que pelo que eu lembro, então, tu falou é 1, né? Então, e na menos t e 1 meio. É menos 1 meio t? Sim, era isso. E a parte particular, como é que vai ficar? Lembrando que a Uh, gente tem esses dois tipos de coisa aqui. podemos só somá-los. Não, Uh, tu tem que pegar o polinômio inteiro. o polinómio inteiro. Eu estava a pensar fazer ax quadrado mais bx mais c Uhum. e depois somar uma particular dos senos. E Mais d, cossenos. sim, mais d seno t s cos t. Sim, Não é t, né? É x. as, uh, pois acho que sim. É isso. E esse é o problema, né? Vai dar uma coisa arada. Mas podemos fazer assim com a soma dos dois casos? Temos que fazer assim. Ok, O que vai ser bem trabalhoso, mas sai, né? Que agora tu tem que colocar isso na tua solução, né? ok. Tu vem aqui na tua. Isso aqui é serviço para uns 2 dias de aula. Vamos ver. Né, claro, como tu vai substituir já as partes derivadas, né? Vamos derivar cada uma delas. Na Então, realidade, vamos derivar 2 vezes, né? a primeira derivada é. Ok. Percebeu a pressão do problema, né? Pois achei. Pois por isso é que se calhar esse problema está aqui para utilizar o outro método. Porque desta maneira dava muito trabalho. Sério? Provavelmente. Qual que é o método que ele tá falando para resolver isso aqui? É este que eu falei de assumirmos logo que t quadrado mais 3 seno t iria dar umas raízes lá com aquele r de t que estávamos a ver no início da aula. Tá, mas pelo que eu entendi, aquele método é isso aqui. É a explicação inicial daquilo. Ah, sim, mas ele tirava logo as soluções se assumisse que o t quadrado era uma raiz zero de multiplicidade de 2 e o t seno de t seria uma raiz de quê? Neste caso seria i, acho eu. Como, quando tem senos fica uma raiz complexa. Tu tem certeza, cara? Acho que não. Acho que o método é esse. Não tem o que facilitar aqui. Tu tem que procurar os coeficientes. Por isso que o nome é coeficientes indeterminados. Tu vai determinar os coeficientes. Sim, mas o método de coeficientes indeterminados era aquele que eu mandei do slide 117. Mas é o que a gente está fazendo?
Sim, alguém eu está estou falando? só a dizer que nesse método o professor simplificaria esta parte do. Quero fazer assim para saber como é que o professor seria, porque eu não sabia que podíamos fazer desta maneira. Mas acho que dava para fazer com aquela simplificação do RTT, do Tá, e como estava é que lá no ficaria slide. então a nossa solução particular dessa forma? Ah, seria a solução particular. Deixa-me ver então. Para ter a certeza, eu não tenho a certeza da raiz dos complexos, que é um bocado mais difícil de decorar. Mas era. Onde é que está o meu slide? Ok. Seria. Então. ah, esta raiz complexa é 3 seno de t, não é? Então seria. Tu quer dizer raiz complexa? Como assim? Tu quer dizer solução particular, né? Sim, isto é aquela história que o professor não estava a entender do problema inverso. Eles fariam um problema inverso do t quadrado mais 3 seno de t para achar raízes que são soluções particulares. E seria o t quadrado seria uma raiz de 0 com multiplicidade 2, acho eu. Portanto, seria 1 t ao t quadrado. E a raiz do 3 seno de t seria então 0 mais i, acho eu. Porque só não tem nenhum número antes do t dentro do seno, que seria a multiplicidade. Seria o que tiver a multiplicar por i. E se tivesse algum EA de t a multiplicar pelo seno ou pelo cosseno, dava a parte real. Era aquela história do slide. O professor tem aí o slide que eu Eu mandei há tenho, só bocado. que eu não percebo essa parte aí, porque quando eu penso nessa técnica, eu penso no que eu estava a explicar aqui. Se colocar no Google, por exemplo, ele também vai dizer a mesma coisa que a gente está a resolver aqui. Sim, essa técnica que o professor está a usar deve ser fácil. Eu já. Mas eu tinha de fazer estes cálculos todos da derivada, por isso é que acho que o professor colocou este método. Veja lá no slide 175 para tentar perceber o que é que eu estava a 75? dizer. Sim. Tá, vou abrir aqui para vermos juntos. Já está aqui. Aqui tem uns exemplos. Se fizer com 3 seno de t, dá para ver que. Acho que o slide anterior ainda é mais, explica melhor. Isto já são exemplos. O R é a parte não homogênea. Não, isto são as raízes da particular, acho eu, neste método. As raízes da particular. Era, lembra daquele Sim, mas esquema? quando a gente está falando de seno e cosseno, as raízes têm que envolver π, né? Cadê o π aqui? Uh, acho que neste caso não, porque é o problema inverso. São as raízes correspondentes lá do RT que estava na parte particular. Que neste caso era t quadrado mais 3 seno t, acho eu. Daí a parte do 3 seno t, se fizer um problema inverso, ia corresponder a esta raiz de. Acho que seria raiz 1. Porque o beta neste caso seria 1. Se O tivesse um alfa, complexo, não é o nosso caso, né? eu acho que seria. Porque tem o seno. Então não estou entendendo, sinceramente. Não entendi. Não entendo o que o complexo tem a ver com a raiz de seno. Para mim não entra na minha cabeça isso que tu está falando. Uh, Tá, eu sei que quando tu obtém seno e cosseno como solução homogênea de uma EDO, é porque a solução é complexa, né? sim. Então, se tu olha um seno na parte particular, tu está dizendo que isso surgiu
Por causa de uma solução complexa. Essa é a ideia contrária. Sim, é o problema Ah, inverso. Seria, e quando não tem cossenos e cossenos, eles fazem só com o EAT, ou TEAT, se aumentar a multiplicação, a multiplicidade, ou P elevado a N menos 1 EAT, com o N menos 1 sendo a multiplicidade da raiz. E se tiver algum seno ou cosseno à mistura, aparentemente é porque a raiz é complexa. É essa a lógica aqui do método. Mas isto servia só para evitar fazer aquele cálculo. O método que o professor estava a usar é o método que dá para fazer tudo. Simplesmente é capaz de dar mais trabalho neste caso. Porque o professor estava a dizer que tínhamos de fazer muitas contas, não era? Com aquelas derivadas gigantes. é. De fato, acho que é uma forma mais rápida. Só que essa forma é novidade para mim. Ok, pois esta fórmula eu aprendia na última aula, por isso é que eu queria vê-la hoje. Mas o professor aparentemente nunca a usou. Mas Ah, eu, eu acho que até entendi mais ou menos. Eu não tinha era entendido como é que depois fazia aquele raciocínio, mas é com a substituição que o professor usa. Normal, do método normal. tá. De fato, eu acho que esse método aqui é muito louco, cara. Eu não sei como resolver, mas a gente pode tentar. O problema é que eu olho nesses slides e não tem nada resolvido, né? Tem aí um exemplo. Tá, mas cadê a IDO aqui? Exemplo 95, cadê a equação diferencial? Então, Ele só imagina, tá me isto dando a é, raiz aqui. Mas ele tá falando aqui da solução particular? Do que ele tá falando? Não veja, entendo. veja os inversos. Vá para o slide seguinte. Uh, Problema inverso, por exemplo, se tiver no particular algo com aquela fórmula de Tn vezes G elevado a t, sendo qualquer coisa, podemos substituir no nosso problema, temos, por exemplo, 3 seno de t. O 3, a única maneira de entrar nesta fórmula seria no EAT. Se fosse, por exemplo, A vezes E elevado a zero. Porque o N, o Tn nunca dava zero, ia ser 1. Porque é incógnita. Tá, tu tá dizendo que no nosso caso, como a gente tem seno, o N é zero e o A também, o alfa também. Sim, e o B é 1. Exatamente. Portanto, o B neste caso era a raiz I. 0 mais I, acho eu. Seria a raiz Seria só desse. I a resposta, então. Sim. E seria com multiplicidade de 0 mais 1, que seria multiplicidade 1. Tá, mas a solução não vai ser isso. Esse que é o problema. Não, Eu não, olho para não. isso e não penso isso como solução. Não, a solução vá para baixo então. Há aí uns problemas completos. Tipo 97. Aí é o método que eles usam. Tá. Problema inverso. Para dar o x quadrado, né? Então o alfa é zero, o beta é zero, né? Porque não aparece seno. É isso? Sim, faz do x quadrado faz problema inverso do x quadrado. A única maneira de dar x quadrado seria com aquela raiz zero, porque ficava e elevado a 0t. E tem multiplicidade 2, porque tem o x elevado a 2. Aqui tem aí no o segundo exemplo, no 95. O N é 2, o alfa e o beta são zero. Uhum. Está ali Se o o N é 2, exemplo. a multiplicidade é sempre uma a mais, né? Então a Uhum. multiplicidade da resposta é 3. Sim, Então tu teria a sequência de funções 1 um tt de quadrado. t quadrado. Pois. Isso. Tá aqui, né? Sim,
Isso é assim que eles fazem, eles evitam os cálculos porque fazem logo depois esse sistema da particular e depois vão achar da maneira que o professor me disse há pouco. Mas eu acho que isso aqui é só, vamos dizer assim, um argumento para poder colocar aquelas soluções que a gente já sabe que vão ter que ser supostas, entendeu? Sim, É só acho o que é isso. argumento, não vai facilitar o cálculo isso. Vamos dizer assim, vai só colocar um passo a mais no cálculo. Só para tu poder argumentar. Tipo, o professor pode chegar e te perguntar, tá, mas de onde tu acha que tu tem que colocar, só porque a solução ali particular é x quadrado, de onde que tu achas que tu tem que colocar solução particular como ax quadrado mais bx mais c? De onde tu tirou isso? Ele pode te perguntar. Sim, Daí a prova tá aqui, entendeu? Nisso que tu acabou de mostrar. sim, a prova é, dizemos que é pelo teorema dos métodos dos coeficientes indeterminados, com aquela fórmula. Isso. A ideia é essa. Sim, Mas não é que é um passo. desculpa, não deixei de ouvir. Não é um passo que é para facilitar. É só para argumentar. Mas neste caso em que o professor tinha de usar uma particular muito grande para fazer as derivadas, talvez facilitasse, porque podíamos só pôr logo as raízes e ir achar. Não, porque temos de fazer a substituição à mesma, não é? Está A aqui. mesma, a mesma. Aqui é que ele não fez todo o passo que eu te expliquei lá, de derivar e colocar na função, mas é o que tem que fazer. Ah, então veja aqui o problema 179. Acho que é o mais parecido com o que estávamos a fazer há pouco. Cento e Na- quantos? no slide 179. Certo, vamos ver. 179, qual o problema? Ah, o que está a aparecer aqui. Muito bem. Uhum. Como é que. Eu aí não entendo muito bem porque é que a raiz é de 3 seria zero simples. Acho que é Ah, porque tem uma constante antes a multiplicar. eu acho que ele está falando das duas partes dessa solução particular, né? Hum. A parte da constante é simples, só que a parte ali do t na t não é simples, né? Porque o alfa é 1, não é mesmo? Sim, então a multiplicidade é 2. Exato. A Uhum. multiplicidade é 2. O alfa é 1, como o grau do t é 1, a multiplicidade é 2, ok. Mas não sei é como é que. Não sabia que podíamos pôr constantes atrás. Neste caso temos 6 a multiplicar pela segunda e 3 a multiplicar pela que devia ser Sim, 1 tu só. podes. E a hora que tu supõe o A, B e C aqui na solução particular, é que tu vai encontrar as combinações de A, B e C que dão conta dessas constantes, percebe? Pode mostrar-me como é que faríamos neste caso? Claro. Essa parte aí? A parte da solução particular tu já entendeu, né? Porque tem que ser assim, certo? Sim, Tá. isso eu entendi. Então agora, de novo, a gente vai pegar a nossa equação diferencial. Deixa eu colocar lá no meu quadro. É como fez na mais simples, não é? Na Ah, do só, ápice. só um segundo. Deixa eu colocar lá. E agora, de novo, tem que derivar, né? Porque tu tens até a derivada segunda. Então vai ficar 2b. Ah, olha só, né? Isso aqui é uma regra do produto, né? Então tu derivas do primeiro. 2bt é t mais bt quadrado é t. Isso. Ok. E ali na outra, a mesma coisa. É 3dt quadrado é t mais ct no cubo é t. E agora derivar de novo. Ah, ok. Então foi estes passos inteiros que o professor estava Isso ele ali a saltar. passou completamente, saltou tudo isso. Pois é, por isso é que eu estava a precisar da ajuda do É, professor. por isso que tu estava a achar que tinha um jeito mais rápido de fazer, mas não tem. É que ele simplesmente pulou isso aqui, percebe? E no nosso caso que estávamos a fazer também tínhamos de fazer a derivada toda à mesma. Isso.
Ok. Então aquilo que tu acha que ele está fazendo para facilitar, na verdade ele só está argumentando para poder utilizar essa técnica. Ok. Acho que Ok. aqui eu esqueci de copiar alguma coisa, né? Tá um NAT faltando aqui. Sim. Isto é muito trabalho. É, mas é o jeito. É, Infelizmente, tem técnicas que são assim mesmo. Pronto, isso aqui são só as derivadas. Tu ainda terias que jogar elas aqui e para fazer a substituir. comparação com o outro lado. Ok, depois tinha de ir cortar coisas e achava as constantes. E tu vai ter um sistema gigante, né? Porque vai ser muitos termos em cada sistema, percebe? É Pronto, mas bem o chato. sistema eventualmente vai dar C igual a 1, A igual a 3 e B igual a 0, Tu acho eu. estás vendo a solução em algum lugar, é? Estou a ver no fim na completa que ele pôs lá no slide. Ah, bem, a gente poderia colocar no Wolfram e perceber. Ok, Wolfram Vamos ver como é resolve que o Wolfram sistema. resolve isso pra gente. Vai ver que é isso, ele vai criar umas equações enormes. Vamos colocar aqui. Nunca tentei resolver. Como é que se faz isto no Wolfram? No Ó, sistema? deixa eu colocar aqui. Vamos, Wolfram. Isso. A gente coloca a derivada aqui. Nem toda derivada ele resolve, tá? Mas essa, como ele se dá bem com essa técnica, ele vai resolver, eu acho. Ó, com coeficientes indeterminados. Ah, mas isso é porque o professor tem o PAG, não é? Eu não conseguiria ver isto. Não, não. Daí, bem, a parte homogênea, tudo bem, a gente já percebeu. E aqui agora ele vai falar da parte particular. Perceba que ele vai supor aqui a parte particular. Cadê a suposição? Tá aqui, parte particular. Da parte constante, ele está supondo só uma constante mesmo. Ok. E a parte particular 2, ele está fazendo separadamente. Dá para fazer também separadamente. Ele vai escrever dessa forma. Como é que se separa? Ele separou então 3 do 6T é T? Isso. Ok, ok. Ele separou, ele está supondo só dessa forma. Oh, Mas ele vai juntar tudo depois, quer ver? Ele só está te mostrando assim que por causa do 3 ele vai supor a constante. E por causa dessa parte aqui, do 6, E na T, T na frente, ele vai supor esse polinômio aqui, ó. que é isso? Quadrado A2 é T, A3 é TT. Ok, eu percebo que está dentro do parênteses, mas porquê é que ele multiplicou por T quadrado? Porque, bem, T ao cubo aqui vai aparecer, né? Caraca, é verdade. Bem, provavelmente por causa da solução homogênea, né? A solução homogênea tu tem E na T e ET aqui, tá vendo? Sim. Daí eu acho que para não ser múltipla da solução homogênea, ele colocou T quadrado na frente. Vai Percebe? dar bem. Ele vai criar muito trabalho a fazer isso, acho. É, por isso que o Wolfram às vezes faz de um jeito meio burro. Não dá para confiar muito nele. É, perceba aqui, ó, a derivada segunda ficou bem maior que a nossa, né? Se a gente clicar em Intermediate Steps aqui, É. ele até vai sofrer um pouquinho para mostrar. Só para fazer aquilo que ele pulou ali, tá que nem teu professor já. Daí agora ele coloca aquilo que eu tinha te ensinado, né? Ele coloca na equação diferencial e tenta buscar a comparação com os coeficientes da solução particular. Só que isso vai dar uma comparação gigante, né? Claro que ele pula todos os passos, né? Mas olha só, ele tem que comparar cada um desses. Ele tem que, tipo, separar aqui, né? Quem tá com ET vezes T, pegar todas as constantes, dizer que todas as constantes são iguais a 6. Quem tá só sozinho, pegar todas as constantes, dizer que isso é igual a 3. E todo o resto vai ter que ser igual a 0 para conseguir encontrar as combinações. As combinações dão isso. Então, ele não mostra isso, mas é muito trabalhoso fazer isso. Um caso como esse. Isso dá muito trabalho mesmo. É, e daí deu uma solução bem simples, assim, quem olha acha que é fácil.
Mas é bem trabalhoso, né? Né? Eu quando olhei para o slide, eu estava, como é que isto está 3 mais. Ok. É, parece tranquilo, né? É porque no slide diz A, B e C constantes a determinar, mas não diz como determiná-las. Eu fiquei, ok, pronto. Ó, eu vou tirar tudo isso aqui. Eu tenho que torcer, é aquilo que eu falei, lembra? Normalmente ele não vai te dar situações absurdas como essa. Ele vai dar aquelas 3 situações que eu falei, né? 3 Uhum. situações mais simples. Se bem que, né? A que a gente estava fazendo já é bem feia. Não é tão feia quanto a forma que o Wolfram fez, mas é feio, né? Eu achei feio. Eu vou Ó, tentar resolver quando tiver tempo. vou ali enviar aqui a solução do Wolfram, apesar de não estar muito simpática. É alguma coisa. Foi até o passo 20. Não, 20 é pouco. Ok. Pode mostrar-me de novo a derivada? A que estávamos Tem várias? Tem a várias. que o professor chegou para que disse que íamos ter de fazer um sistema muito Ah, grande. tá. É que, bem, como a aula tá a terminar, eu vou te enviar aqui os arquivos da aula, daí tu pode ver lá, a derivada tá. Cadê? Ah, não Eu, salvei. Deixa eu salvar aqui. Eu vou te enviar aqui. É o arquivo que eu vou mandar agora. Assustador. E daí, bem, grandão, né? Que nem o do Wolfram. Não sei qual caminho ia ser mais rápido, pra falar a verdade. Não tem caminho bom aqui. ok, Infelizmente. Tá bom? tá bom. Obrigado, professor. Então tá bom. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado. Adeus, até sexta. Adeus.